Até os meus 25 anos, eu morei em uma cidade litorânea. Meu bairro ficava a cerca de 20 minutos a pé da praia. Eu diria que uns 80% da minha personalidade estavam ligados à praia. Eu surfava desde antes de aprender a falar. E era raro tirar os sapatos sem ver cair um pouco de areia. Meus dois melhores amigos, vamos chamá-los de Arman e Chuck, eram extrovertidos, carismáticos e falavam com todo mundo. Tínhamos 18 anos e éramos completamente obcecados por garotas. Era um sábado à noite, no fim de maio, poucas semanas antes do fim das aulas. A síndrome do último ano já tinha tomado conta e a essa altura a gente testava os limites do que podia fazer sem ser punido. Já tínhamos as cartas de aceitação das faculdades, então ninguém ligava mais para o colégio. Arman e eu combinamos de encontrar duas garotas da escola com quem vínhamos nos dando bem. O plano era simples: buscá-las à noite e aproveitar uma brisa fria à beira-mar. Levamos cobertores e algumas garrafas de vinho. A combinação perfeita para observar as estrelas na praia. Não apoio dirigir depois de beber, de forma alguma, mas eu era só um moleque idiota. Cheguei na casa da Sofia por volta das 9. Ela e Fran saíram meio dançando até o carro. Dava para ver que já tinham bebido um pouco antes. Arman e eu trocamos olhares animados. Ia ser uma boa noite. Peguei um caminho panorâmico até uma praia isolada. Uns 30 minutos de carro. O tempo todo, os quatro conversamos, rimos e falamos de amigos em comum. Em certo momento, Fran e eu estávamos num papo profundo sobre o tempo, a morte e o sentido da vida. Estávamos nos divertindo muito. A praia que escolhi tinha uma estrada de terra que levava até um ponto onde dava para estacionar. Depois, havia um caminho estreito de areia até o mar. O trajeto era íngreme, mas eu escolhi aquele lugar justamente por ser isolado. Menos chance de topar com alguém. Além disso, ficava longe do calçadão principal, então o céu seria mais limpo para ver as estrelas. Eu tinha pensado em tudo. Estacionei o carro o mais longe possível da estrada e descemos. Arman e eu carregamos os cobertores e o vinho. Vou pular as partes entediantes. Depois de algumas horas e uma garrafa vazia, Arman e Fran foram andar pela praia e Sofia e eu fomos para o lado oposto. Depois de caminharmos uma boa distância e ficarmos sozinhos, estendi o cobertor e nós, meio bêbados, deitamos sobre ele. Antes que algo realmente acontecesse, Sofia ficou tensa. Pensei que fosse algo que eu tinha feito, mas então ela sussurrou: "Você ouviu isso?" Me concentrei, tentando escutar algo além do som suave das ondas. Achei que fosse coisa da bebida, até que, para minha surpresa, eu ouvi. Parecia um zumbido, o som de um motor pequeno, mas não vinha de um lugar fixo. O som se movia e depois sumiu. "Não é nada", eu disse, tentando voltar ao clima, e voltamos. Pouco depois peguei minha camisa da areia e a vesti. Nesse instante, Sofia, ainda deitada, gritou. Virei-me assustado e a vi apontando para cima. Olhei, nada além da escuridão do céu. Sentei ao lado dela, tentando entender o que via, e então congelei. De onde estávamos, a lua estava perfeitamente alinhada, com o que parecia ser um drone, flutuando diretamente acima de nós. Ele pairou ali por alguns segundos antes de subir rapidamente e desaparecer no céu. Tudo fez sentido. O som que tínhamos ouvido antes era o drone. Fiquei furioso comigo mesmo por não ter percebido na hora e enjoado ao imaginar que alguém estava nos observando aquele tempo todo. Olhei para Sofia. Ela tinha a mesma expressão. Ela colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Abracei-a, tentando acalmá-la, e sugeri que voltássemos ao carro. Quando chegamos, Arman e Fran já estavam lá. Expliquei tudo rapidamente. Eles ficaram em choque. O clima morreu instantaneamente. Dirigi em silêncio rumo à casa de Sofia. Tentei puxar conversa para aliviar o clima, mas não adiantou. As meninas disseram que não queriam ir para casa ainda. Estavam com medo. Era sábado, então eu não me importava em ficar mais um tempo acordado. Perguntei se podíamos ir para casa de alguma delas. Ambas disseram que os pais não deixariam.
Nem a minha casa, nem a de Arman eram opção. Então pedi para Arman ligar para o Chuck, o nosso terceiro amigo. A casa dele era enorme e os pais super tranquilos. O lugar perfeito. Para nossa sorte, ele estava livre. Estacionei na entrada e Arman, as meninas e Chuck foram na frente. Eu disse que os alcançaria em 1 minuto. Precisava respirar. Encostei a testa no volante e fechei os olhos por alguns segundos, tentando me acalmar. Esses poucos segundos realmente ajudaram. Peguei o celular, que não mexia desde o incidente, e a tela se acendeu. Um único aviso apareceu. Pisquei algumas vezes, achando que estava vendo errado, mas não. Meu corpo inteiro congelou. AirTag encontrado se movendo com você. Todo o pavor voltou de uma vez. Estávamos sendo rastreados. Saltei do carro desesperado e comecei a procurar. Examinei cada parte, o para-choque, a grade, a traseira, nada. Olhei os bancos, virei os tapetes, nada. O suor escorria pela minha nuca. A adrenalina me deixava trêmulo. Abaixei-me e olhei por baixo do carro. Quando cheguei ao pneu do lado do motorista, passei a mão pelo vão e lá estava. O AirTag estava colado por fita adesiva sob o paralama. Impossível de ver se você não soubesse onde procurar. Segurei o rastreador por alguns segundos antes de jogá-lo no chão e esmagá-lo com o pé. Quem quer que tivesse nos observado com aquele drone sabia exatamente onde estávamos. Corri até a porta da casa de Chuck com um pedaço quebrado do rastreador na mão e contei tudo. Eles ficaram horrorizados, principalmente as meninas. Cada um olhou o próprio celular e todos tinham recebido o mesmo alerta. Chuck ficou furioso. Tínhamos levado o rastreamento até a casa dele. Quando o pânico passou, passamos o resto da noite no porão, todos acordados, até o amanhecer. Nas semanas seguintes, nada aconteceu. Aos poucos, tentamos esquecer tudo. A única explicação possível era que algum pervertido queria filmar jovens na praia e nos seguiu para assustar. Horrível, mas por sorte, não piorou. Até que, 3 semanas depois, Chuck me ligou gritando: "Vem para minha casa agora." Quando cheguei, ele estava parado na entrada, pálido, com algo nas mãos. Pensei que fossem papéis, mas eram fotos. Fotos minhas e de Sofia na praia. Grãos grossos, pouca luz, mas era impossível negar. Éramos nós, em poses comprometedoras. Meu estômago virou. Só conseguia pensar em como Sofia reagiria. Chamamos a polícia. Eles disseram que não havia muito o que fazer, mas concordaram em coletar impressões digitais nas fotos. Nada foi encontrado. Sofia ficou apavorada, achando que seria chantageada. E eu também temi isso. Por sorte, nada mais aconteceu depois que envolvemos a polícia. Mas Sofia nunca mais foi a mesma comigo, e eu não a culpo. Só espero que aquelas fotos nunca apareçam de novo na minha vida. Antes de seguir para a próxima história, eu gostaria de pedir para você se inscrever e deixar seu like no vídeo. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Meu melhor amigo Ricardo e eu tínhamos 19 anos. Correndo o risco de soar pretensioso, nós dois viemos de famílias abastadas do norte de Nova Jersey e tínhamos o privilégio de aproveitar nossos verões no litoral de Jersey. Minha casa ficava em Belmar e a dele em Lavallette. Era uma noite de verão qualquer durante a semana e Ricardo estava dirigindo de Belmar até Lavallette, uma viagem de mais ou menos 1 hora. Para ser totalmente honesto, eu preferia ficar na casa de Ricardo. Não apenas porque era um pouco mais bonita, mas também porque o clima de Lavallette era muito mais voltado para pessoas da nossa idade. Se não estivéssemos procurando alguma festa, poderíamos simplesmente curtir umas bebidas em uma das muitas praias particulares, nas quais tecnicamente não deveríamos estar. Eu poderia falar por horas sobre as coisas para fazer no litoral, mas para manter isso breve, vou direto ao ponto. Enquanto dirigíamos, combinamos que naquela noite seria algo mais tranquilo. Nada de festas, baladas ou exageros.
Decidimos comprar algumas cervejas, bolar um baseado e relaxar em uma das praias privadas sob as estrelas. Parecia perfeito. Tínhamos passado os últimos dias em ritmo pesado com outros amigos, então uma pausa cairia bem. Para quem não conhece La Valette, lá existe o lado da praia e o lado da baía. A maioria das praias tem dunas bem altas e uma descida íngreme até o mar. Se você ficar na beira d'água e olhar para trás, verá uma enorme colina de areia. Depois de bebermos um pouco na casa de Ricardo, pegamos 2 bicicletas da garagem e fomos em direção à praia que escolheríamos. Por algum motivo, Ricardo quis ir mais longe do que eu já tinha ido antes, o que eu não entendi muito bem. Afinal, todas as praias eram praticamente iguais. Mas eu não me importava com o passeio mais longo, então segui com ele. Eventualmente, Ricardo escolheu uma praia deserta no fim da rua, sem nenhum carro estacionado por perto. Todas as casas da vizinhança estavam com as luzes apagadas. Na verdade, eu preferia assim. Naquela época, a maconha ainda era ilegal em Nova Jersey. E nós não queríamos ser pegos. Além disso, tínhamos algumas bebidas e, apesar de termos só 19 anos, sabíamos que não seria nada bom sermos flagrados. Escondemos as bicicletas debaixo de uns arbustos e fomos para a areia. Acendemos o baseado e ficamos ali, sob o céu estrelado. O único som era o das ondas suaves e o vento vindo do mar. A praia se estendia infinitamente nos 2 sentidos e a areia fria sob nossos pés parecia perfeita. Enquanto bebíamos e ríamos, conversando sobre tudo, acabamos deitando na areia para observar o céu. Esperávamos ver uma estrela cadente. Foi então que ouvimos. Eu ouvi primeiro. Era quase imperceptível. Um som metálico, como um zumbido distante. Parecia aquele barulho de lâmpadas industriais em um ginásio enorme, só que diferente. Um som metálico, fraco, que simplesmente não fazia sentido estar vindo da praia. Sentei e olhei para Ricardo. Dava para ver no rosto dele o exato momento em que ele também começou a ouvir. Os 2 viramos a cabeça em todas as direções, tentando encontrar a origem do som, mas não dava para identificar. O barulho parecia se mover, vindo de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Começamos a ficar assustados, mas estávamos paralisados demais para fazer algo. Achamos que fosse só alguma coisa que iria embora sozinha e tentamos ignorar. Afinal, não havia como alguém nos ver dali. Estava muito escuro e o barulho das ondas abafava qualquer som que fizéssemos. Eu sei, não parece algo assustador contado assim, mas eu juro, meu coração estava disparado. O zumbido metálico continuava, constante. Depois de alguns minutos, Ricardo fez um gesto, pedindo para irmos embora. Assenti. Era a melhor decisão. E então, como se fosse cena de filme, exatamente no momento em que nos levantamos, o som ficou mais alto. Muito mais alto. De um nível quase inaudível para um barulho ensurdecedor, como se alguém tivesse girado um botão de volume no máximo. O zumbido vinha claramente do nosso lado direito agora. Senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem, um frio subindo pela espinha e uma onda de pavor tomou conta de mim. Ficamos imóveis, olhando para o escuro, e ainda assim não víamos nada. Mas o som estava tão perto, que instintivamente começamos a correr em direção às dunas de areia. Eu não sabia nem do que estávamos fugindo. Só sabia que algo estava errado. Muito errado. No meio da corrida, senti a mão de Ricardo agarrar meu ombro e me parar bruscamente. No começo, não entendi, até ver o que ele estava olhando. No topo da duna, parada, havia uma figura. Alta, muito alta. Os braços longos demais, quase alcançando os joelhos. Imóvel, parecia impossível alguém ficar tão parado. Aquela silhueta escura contra o céu noturno. Era simplesmente aterrorizante. Ricardo gritou meu nome, quebrando meu transe, e corremos novamente. Desta vez, em direção paralela à praia.
Corremos até a próxima entrada das dunas e subimos o aclive o mais rápido que pudemos. Quando chegamos ao topo, olhamos para trás. E o que vimos ainda me persegue. Aquela figura escura ainda estava lá, no topo da duna. Mas agora havia outras, 3, talvez 4, alinhadas na encosta, todas paradas. Todas viradas para nós. Não perdemos tempo voltando pelas bicicletas. Apenas corremos. Corremos até em casa. Na manhã seguinte, voltamos para tentar recuperar as bicicletas, mas nunca mais as encontramos. Talvez tenham sido roubadas. Ou talvez quem, ou o que, nos observou naquela noite tenha levado. De qualquer forma, eu nunca vivi nada tão assustador. E até hoje, não consigo explicar direito o que aconteceu. O mais estranho de tudo é que desde aquela noite, nunca mais ouvi um som como aquele. Aquele zumbido metálico impossível de esquecer. Viver uma história como essa pode deixar um trauma para a vida inteira. Se você já vivenciou alguma experiência parecida, compartilha com a gente nos comentários. Eu nunca tive medo de praias. Aliás, eu as amava. Meu medo nasceu depois do que vou te contar. Quando criança, eu era apaixonado pelo litoral. Passava o ano inteiro esperando ansiosamente pelos fins de semana de verão, quando minha família ia para nossa casa de praia. Ou se eu tivesse sorte, meus pais me deixavam passar o fim de semana na casa de praia do meu amigo Charles, o que era ainda mais divertido. Eu tinha 6 anos, e aquele era um desses fins de semana especiais de verão. Eu, Charles e nosso terceiro amigo, Riley, íamos passar alguns dias sozinhos na casa de praia de Charles, em Long Beach Island. Riley era um ano mais velho que nós e tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Então ele seria o responsável por nos levar até lá. A viagem foi ótima. Riley ainda dirigia meio desajeitado, então a maior parte do trajeto foi passada rindo das derrapadas e xingamentos dele no trânsito. Chegamos bem e rapidamente descarregamos o carro, levando nossas coisas para os quartos. A planta da casa é importante para essa história, então vou explicar brevemente. Havia uma porta da frente, uma porta da garagem que conectava o quintal de trás à frente da casa, uma porta de correr nos fundos e um deck superior que ligava os quartos do andar de cima. Uma escada em espiral permitia ir diretamente do deck para o chão, facilitando a entrada e saída pela parte de cima. A casa ficava às margens de um canal estreito, uma espécie de lagoa, com outras casas do outro lado da água. Estávamos naquela idade em que conhecer garotas era a prioridade máxima. E uma casa de praia só nossa era o cenário perfeito para isso. Passamos horas descobrindo quais garotas estavam por lá naquele fim de semana e mandando mensagens no Snapchat. Finalmente encontramos 3 garotas, Rosie, Alexa e Sophie, que toparam passar um tempo conosco. Tínhamos bebida, maconha suficiente para o fim de semana e com as garrafas que pegamos emprestadas dos pais, o clima estava perfeito. A noite estava indo exatamente como imaginamos. As garotas eram divertidas, risonhas, e tudo indicava que o final da noite seria animado. Em determinado momento, os 6 decidimos fumar na piscina dos fundos da casa de Charles. Era uma piscina pequena, mas perfeita para 6 adolescentes bêbados. Lembro da cena com clareza. O vento leve passando pelos meus cabelos, o vapor subindo da água aquecida, se misturando à fumaça dos baseados. Naquela idade, aquilo era o paraíso. Mas, de repente, Charles abaixou o volume da música bruscamente e ficou olhando fixamente por cima do meu ombro em direção ao escuro da lagoa. Confuso, virei para olhar, tentando entender o que ele estava vendo. Eu conseguia distinguir as casas do outro lado, mas não vi nada de anormal. Uma das garotas perguntou por que ele havia parado a música, e ele respondeu, quase sussurrando. Eu vi alguém parado no cais do outro lado. Achei que ele estava brincando, então comecei a rir. Que se dane, cara. Gente mora ali. Respondi rindo.
Mas Charles balançou a cabeça, sério. Eu conheço aquela família. Meus pais disseram que eles estão na Flórida essa semana. Ainda achei que era brincadeira. Continuei rindo, mas as garotas se assustaram e disseram que queriam voltar para dentro. Não discuti. Saímos da piscina. Enquanto nos secávamos no quintal, Riley pulou de susto, xingando alto. Olhou de novo para a lagoa. Todos viramos também. Mesmo na penumbra, deu para ver movimento do outro lado do cais. Congelamos, tentando entender o que estávamos vendo. E então, um carro passou na rua, iluminando por um breve instante o outro lado da água. O que vimos fez o sangue gelar. Havia 4 silhuetas altas, imóveis, paradas na beira do cais, voltadas diretamente para nós. Era impossível distinguir rostos ou roupas, mas sabíamos. Elas estavam olhando para a gente. "Entrem. Agora", disse Charles com a voz trêmula. Corremos para a porta de vidro, e foi aí que ouvimos o som mais aterrorizante que já escutei. 4 respingos consecutivos. Eles estavam nadando pelo canal, vindo na nossa direção. Entramos em pânico. As garotas gritavam. Riley trancou a porta de correr. Charles correu para a frente e trancou a porta principal. Nos reunimos todos num cômodo sem janelas. Esperamos em silêncio, o coração batendo tão alto que parecia ecoar. Minutos se passaram. Nada. Silêncio. De repente, Riley praguejou baixinho. Ele tinha esquecido de trancar a porta de vidro do deck superior. Charles começou a entrar em desespero e antes que pudéssemos pensar em algo, ouvimos passos. Passos suaves, lentos, no andar de cima. Aquilo foi a gota d'água. Não tínhamos armas, estávamos bêbados e apavorados. Corremos, todos juntos. Disparamos pela porta da frente, entrando no carro. Riley arrancou com tanta pressa que destruiu a caixa de correio da casa. Só paramos quando estávamos longe o bastante. Chamamos a polícia. Aquela noite foi um pesadelo. Voltamos mais tarde, acompanhados pelos oficiais. E a notícia foi devastadora. Todos os objetos de valor do andar de cima tinham sido roubados. Mas o pior ainda estava por vir. O barco da família de Charles, um Boston Whaler de médio porte, também havia desaparecido, provavelmente usado como fuga. O pai de Charles costumava deixar um par de chaves sob o painel de comando. A polícia concluiu que os ladrões sabiam exatamente onde procurar. Como sabiam disso? Ninguém faz ideia. Nunca prenderam os responsáveis. Mas nós, Charles, Riley e eu, acreditamos que foi alguém que conhecia a família, alguém que sabia que a casa estaria vazia naquele fim de semana. Faz anos que isso aconteceu. Mas desde aquele dia, nunca mais fui dormir sem trancar todas as portas e janelas da minha casa. Faça o mesmo. Tranque suas portas à noite. Essas foram as histórias de hoje. Se você também achou assustador e quer continuar a acompanhar mais relatos aterrorizantes, não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho. Até a próxima.